Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e hoje estaremos indo para mais uma aula da revista dos adolescentes. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que traz como título Os cristãos e a prática da misericórdia. É um assunto que está dando continuidade da lição 8, onde falamos sobre o amor ao próximo. E aqui estaremos falando sobre a prática da misericórdia. É um assunto muito importante para as nossas vidas e que traz muita reflexão e mudanças para a nossa vida, tá? Então, vamos refletir juntos e vamos caminhando juntos aqui nesta aula maravilhosa. Vamos lá. A leitura bíblica encontra-se em Isaías, capítulo 58, do versículo 5 ao 12, tá? A mensagem traz a seguinte passagem. E aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados e defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas, tá? Isso está em Isaías, capítulo 1, versículo 17. Aqui traz algumas palavras-chave que são essenciais para a nossa vida, para as nossas vidas como cristãos. É importante, professor, você, no momento que for aplicar essa aula, fazer com que o adolescente ele consiga entender a importância dessa prática da misericórdia na vida das pessoas que estão em volta dele, as pessoas que fazem parte do convívio dele. É muito importante que você consiga fazer com que esse adolescente reflita sobre isso, tá? Então vamos lá. Aqui traz a palavra justiça, ou seja, precisamos praticar aquilo que é justo, que é certo, perante as leis de Deus e as leis também do nosso dia a dia, tá? Do mundo. Então, é preciso praticar a justiça. É preciso socorrer aqueles que são explorados. No tempo em que nós vivemos hoje, existem pessoas que estão sendo exploradas? Sim, existem. Existem pessoas que estão sendo exploradas e muitas vezes elas não sabem como pedir ajuda. E é aonde entra o papel fundamental da igreja e dos cristãos de levar essa ajuda para essa pessoa através da palavra, através dos ensinamentos e através daquilo que você possa fazer para ajudar esta pessoa, tá? É preciso defender os direitos dos órfãos e proteger as viúvas. Então, só que nesse pedacinho da mensagem já traz palavras riquíssimas para nós refletirmos e aplicarmos no nosso dia a dia, tá? Vamos caminhando mais um pouquinho. Quais são os objetivos da lição de número 9, né? Nossa hoje. Os objetivos da nossa lição traz, primeiro, ensinar os conceitos bíblicos de misericórdia e justiça social. Segundo, refletir acerca do nosso papel como cristãos perante as necessidades da sociedade, tá? E entender qual é a missão da igreja. Qual que é a missão da igreja? É cuidar das necessidades e levar a palavra de Deus, que através da palavra de Deus, a igreja ela consegue ajudar a sociedade, certo? E com o nosso papel como cristãos perante as necessidades da sociedade, às vezes as pessoas pegam assim, ó,
Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho como ajudar. Mas às vezes a pessoa ela precisa de uma palavra. Uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. O papel da sociedade, da misericórdia, o nosso papel como cristãos, dentro da misericórdia, não é só você olhar às vezes aquela pessoa que é moradora de rua, que está ali e tudo mais. A misericórdia, ela está no nosso dia a dia, as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que estão sofrendo e que estão perto da gente. É o nosso próximo, é aquele que está mais próximo de mim. Eu começo a praticar a misericórdia primeiramente, dentro da minha própria casa. Quando eu consigo olhar para um membro da minha família e sentir misericórdia com ele. Às vezes, um momento de doença, você estender a mão e ajudar em casa, ajudar a pessoa, cuidar da outra pessoa, são atos de misericórdia que estão ligados à nossa vida e no nosso cotidiano, tá? Na escola, com os amigos, às vezes tá passando por uma dificuldade, por um problema, você não sabe como ajudar, mas você pode estender a mão, você pode levar uma palavra amiga, você pode levar uma palavra de ânimo, você pode se colocar à disposição dessa pessoa no trabalho, no seu ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa tá precisando de uma ajuda, você não sabe como ajudar, mas você tem a palavra, às vezes, ali que pode trazer um conforto para essa pessoa, pode trazer uma luz para essa pessoa. Então, em todos os momentos, esse adolescente, ele pode fazer a diferença dentro da sua casa, em qualquer ambiente que ele estiver, desde que ele pratique a misericórdia e a justiça, aquilo que é justo, que é correto perante a lei do Senhor. Então, atos de misericórdia, esses atos, ele pode acontecer o tempo todo, em todas as áreas, em todo momento, em todo ambiente, em todo lugar. Nós precisamos olhar para o nosso próximo com misericórdia. E é importante fazer com que o adolescente reflita sobre isso. Olhar para o outro com esse olhar de misericórdia, tá? Que muitas vezes não é fácil para o adolescente entender isso, tá? Então, há um desafio para você, professor, fazer com que eles reflitam um pouco sobre isso, tá bom? Uma dica que eu dou é você trabalhar a empatia. Falar para eles como que é se colocar no lugar daquela outra pessoa. O que se você estivesse no lugar daquela outra pessoa, o que você gostaria que fizessem por você? O que você gostaria de ouvir se você estivesse passando por aquilo? E neste momento, professor, se você tiver algum testemunho para contar sobre misericórdia, se você tiver algum exemplo para trazer sobre misericórdia, que você venha trazer esse exemplo para eles, tá bom? Então vamos caminhando mais um pouquinho. No Vamos Descobrir, levanta a seguinte questão. A sua igreja costuma fazer ação social? Geralmente as igrejas elas têm um trabalho social, que é através de cestas básicas e doações de roupas. Ou seja, às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda, ela não tem condições financeiras, às vezes, de comprar uma roupa, um mantimento, está passando por um período de desemprego e tudo mais. A igreja ela traz esse papel social, esse papel de ajuda, né? Eles ajudam através de doações de alimento, de vestimenta, de roupas. Às vezes a pessoa está precisando de algum móvel, uma cama, um colchão. A igreja ela busca doações para poder estar suprindo essa família, para estar ajudando essa família. Então a igreja ela tem um papel fundamental, social, de ações de misericórdia com a sociedade. Então a igreja ela promove essas ações sociais. Esse é o papel da igreja. Além de levar a palavra, né, do Senhor, além de levar os ensinamentos bíblicos, de trazer as palavras de Jesus, pregar esse evangelho, divulgar esse evangelho de Jesus Cristo. Além disso, ela também faz esse trabalho humanizado, tá? Então, assim,
aqui a revista ela levanta essa questão para que o adolescente ele reflita. A minha igreja, ela tem exercido essa função, esse papel social? A minha igreja ela tem ajudado? Então é o momento do adolescente ele se voltar para isso, a sua atenção para isso e começar a observar e a entender que ele faz parte de um corpo cujo existe várias funções e às vezes ele nem sabe desse papel que a igreja exerce, tá bom? Então vamos lá. Também a igreja executa o auxílio a idosos e a visita a pessoas hospitalizadas, né? Também promove doações de brinquedos também. Então, às vezes, o que acontece? Existe uma pessoa que está hospitalizada e o pastor da igreja, ele faz essa visita nos hospitais, aonde ele passa pelos quartos e ele oferece uma oração, uma palavra, ele leva um acolhimento para esta pessoa que está hospitalizada. Ele leva ali um momento de diálogo, um momento de conversa, de acolher a dor do outro, de ouvir a dor do outro. Então existe esse papel social também que o pastor da igreja ele exerce também dentro dos hospitais, tá? E através de doações também de brinquedos para crianças. Então existe toda uma ação humanitária que a igreja exerce como atos de misericórdia. Mas os atos de misericórdia é igual eu falei no comecinho. Para o adolescente está além. É além de uma doação de roupa, de uma doação de alimento. Mas é o estender a mão para o próximo, tá? Então vamos lá. Hora de aprender. O princípio da misericórdia e da justiça no Antigo Testamento. Esse é o tópico 1. Ele traz a seguinte questão. Duas características de Deus são a justiça e a misericórdia. Ou seja, Deus ele tem essas duas características, tá? Ele traz essas duas características no Antigo Testamento, de justiça e de misericórdia. A lei do Senhor trazia estatutos e princípios para que Israel se comportasse como povo de Deus, tá? Um dos temas presentes nesta lei é a justiça social, que se manifesta em atos de misericórdia, tá bom? Então, no Antigo Testamento, Deus ele trabalha muito essas ações através da justiça social e dos atos de misericórdia, que Deus ele traz a justiça e a misericórdia para o seu povo. Então, isso é trabalhado no decorrer do Antigo Testamento. Deus sempre vem falando sobre isso com o seu povo e tratando com o seu povo sobre isso, tá? E um dos exemplos que traz aqui sobre esses atos de misericórdia é quando Deus ele fala sobre o cuidado com as pessoas que estivessem em situação de vulnerabilidade, tais como órfãos, viúvas, servos e estrangeiros. Essa foi a lei que Deus trouxe para o povo de Israel. Ou seja, Deus já vem trabalhando isso desde o Antigo Testamento, sobre cuidar dos necessitados. E Deus sempre traz as viúvas e os órfãos em suas mensagens sobre misericórdia e justiça, tá? Vamos caminhando mais um pouquinho. No tópico 2 vai falar assim, ó, o princípio da misericórdia e da justiça no Novo Testamento. Agora já vamos para o Novo Testamento. Jesus, ele traz as bem-aventuranças, né? Que ele fala assim, ó, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, muitas pessoas, elas buscam a misericórdia, mas elas não praticam atos de misericórdia. E as pessoas, elas querem elas querem ter justiça, mas elas não praticam a justiça. Então, é preciso praticar
esses atos de misericórdia e de justiça, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha agir na vida dessa pessoa através desses atos de misericórdia e de justiça. Que Jesus ele trabalha isso no Novo Testamento, ele traz isso para os seus discípulos através das parábolas. Deus ele vem sempre trazendo esses atos de misericórdia com o próximo, com o outro e aí consigo mesmo também, tá? Então aqui também fala assim, ó. Ainda nos evangelhos, podemos perceber que os fariseus tentavam encontrar falhas e injustiças no Senhor Jesus para o acusarem. Entretanto, isso não era possível. Jesus foi correto e justo em todas as suas palavras e ações. Ou seja, o tempo todo, Jesus ele agiu de maneira correta e justa com o seu povo, com aqueles que o seguiam, com aqueles que estavam perto dele, com aqueles que estavam ali ouvindo a sua mensagem e a sua palavra. Jesus sempre agiu com atos de misericórdia e de justiça, tá? Com o seu povo. É preciso cuidar. Além disso, os evangelhos mostram que Jesus levou sua mensagem para os mais desprezados da sociedade. Ou seja, Jesus ele levou a sua palavra para aqueles que precisavam dela, para aqueles que precisavam ouvir uma palavra de misericórdia e de justiça. Então Jesus ele praticou essas ações sociais durante o seu ministério. Ele levou essa palavra para as pessoas que estavam ali desprezadas pela sociedade. É aquilo que eu falei no comecinho da aula. Às vezes, o ato de misericórdia, ele está na palavra amiga, na palavra de bom ânimo, na palavra de ajuda, tá? É aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Uma palavra de esperança. Então, o ato de misericórdia muitas vezes está mais voltado à disposição de você estar ali, de acolher essa pessoa, de ouvir o que ela tem a dizer e dar-lhe uma palavra. Você já está praticando esses atos de misericórdia com o seu próximo. Claro, se a pessoa tem fome, vamos dá-la a de comer. Se ela precisa de roupas, vamos vesti-la. Isso é um ato também que Jesus nos deixou, né? Para que nós podemos fazer com o nosso próximo, né? Vestir e alimentar o nosso próximo. Mas se você, naquele momento, no seu local de trabalho, na escola, na sua família, você perceber que a pessoa está precisando de uma palavra de ânimo, que você possa trazer essa palavra de ânimo através da palavra do Senhor Jesus. Amém? Vamos caminhando. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ou seja, atos de misericórdia é você olhar com compaixão para o outro, não julgá-lo pelas suas escolhas. Por quê? Tem escolhas que geram consequências ruins na vida daquela pessoa e deixa ela numa situação de rua, às vezes, né? Envolvido com alguns vícios e tudo mais. Mas o ato de misericórdia está naquilo que eu acabei de falar. Se a pessoa tem fome, dê-lhe de comer. Se a pessoa tem sede, dê-lhe de beber. Se a pessoa precisa vestir, dê-lhe de vestir. E leve a palavra de Deus para a vida daquela pessoa, através da misericórdia, tá bom? Então, há uma diferença. Você muda a sua visão de acordo com os seus atos de misericórdia. É olhar para o próximo com amor, com carinho. Todos nós fazemos escolhas ruins às vezes. E às vezes nos deparamos com dificuldades no nosso dia a dia diante das escolhas que nós fazemos. E é preciso entender que há uma palavra de esperança para a nossa vida, porque estamos aprendendo.
e nós aprendemos com os nossos erros e vamos melhorando a cada dia mais para que não venhamos errar mais. E que você possa trazer isso para que a partir do momento, após essa aula, traga essa mudança para a vida dos seus alunos, que eles venham se transformar e se tornar novas pessoas, com uma nova visão de mundo, tá? Vamos lá. Tópico 3 fala: a prioridade é a pregação do evangelho, né? Entretanto, a Bíblia também ensina que a fé em Cristo deve ser acompanhada por obras. Ou seja, eu exerço a minha fé, mas eu também pratico essa fé através de atos de misericórdia, de justiça, atos de bondade com o meu próximo. Então, eu uso a minha fé através da oração, através do meu testemunho de vida, através do meu exemplo de vida, e através disso eu também pratico os atos de misericórdia com o meu próximo, tá bom? Aí você pode me perguntar: ai, Daniela, os atos de misericórdia para os adolescentes, como que eu vou trabalhar isso com eles? É o que eu venho falar, é o que eu falei bem no comecinho da aula e falei durante toda a nossa aula. Às vezes o adolescente, ele não está tão ligado nessa área social, né, de doações de cesta, de roupas, mantimentos, de ajuda humanitária e tudo mais. Mas ele está envolvido com seus amigos, com sua família, no seu trabalho, e ali naquele ambiente ele pode exercer a diferença. E você pode trazer exemplos seus que você viveu. Uma pessoa que chegou em você e contou uma coisa que estava acontecendo com ela e através da palavra você conseguiu exercer o ato de misericórdia, fazer com que essa pessoa conseguisse seguir em frente, tá? Porque há pessoas que estão sofrendo, né? Estão em situações de... estão sendo exploradas. E é preciso identificar isso através do diálogo, da conversa. Se o adolescente perceber que tem alguém sendo explorado, seja no trabalho, em alguma área da vida dele, que ele possa exercer esse papel, que ele possa exercer esses atos de justiça do que é certo e do que é correto. Que você possa trazer esses exemplos para ele, tá bom? A conclusão traz a seguinte fala: a igreja é a luz do mundo. Nossa presença precisa comunicar o evangelho do Senhor Jesus e trazer esperança nestes tempos difíceis. Empenhar-se neste processo de cuidado e atenção às dores das pessoas na sociedade é uma boa forma de apresentar o amor de Cristo, a misericórdia e a prática da nossa pregação. Que esse amor que pregamos e cantamos seja mais do que um belo discurso, que seja um movimento de entrega pessoal com tudo o que temos e somos. Ou seja, o evangelho faz parte da minha vida. Eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo. E como eu tenho o evangelho na minha vida e eu tenho esse princípio ético e moral na minha vida, quando uma pessoa chega para conversar comigo, eu consigo olhar para essa pessoa e enxergar além do problema dela. Por quê? Para ela, aquele problema, ele não tem solução. Um exemplo que eu deixo para vocês, professores. Uma determinada pessoa chegou em mim e falou que estava com dificuldade no horário do trabalho dela e que esse horário não estava condizendo com a rotina dela. E eu disse para ela: olha, se o seu trabalho está sendo prejudicial à sua rotina, você precisa procurar um novo emprego. Mas essa pessoa, ela estava sofrendo no seu emprego, ela estava sofrendo com palavras. Por quê? A pessoa que tinha contratado ela falava que ela não ia conseguir trabalhar em outro lugar, que ela não ia conseguir outro emprego e tudo mais.
Mas eu conversando com ela, eu consegui mostrar para ela que ela era capaz de exercer a mesma função que ela exercia ali naquele ambiente em outro lugar. E ela foi e procurou outro lugar para trabalhar, procurou um outro serviço com uma carga horária que cabia dentro da rotina dela. E ela ficou super feliz, porque ela só precisava de uma palavra de encorajamento nesse momento. Naquele momento ali, eu consegui levar essa palavra para ela com clareza. E ela conseguiu ver que ela iria conseguir sim exercer aquela função em outro local de trabalho. Então, é aquilo que fala no comecinho da aula que trouxe para a gente exercer de justiça, pois existem pessoas que estão sendo exploradas. Nós precisamos socorrer essas pessoas. Então, através de uma conversa, de um diálogo, eu consegui fazer com que essa pessoa resolvesse um problema. Foi a solução da vida toda dela? Não, mas era a solução naquele momento que a pessoa precisava. Então, você, professor, você reflita um pouquinho, leve um testemunho, leve exemplos para os seus adolescentes, para que eles possam entender como que é esse ato de misericórdia. Leve para eles, elabore alguma coisa para que eles possam entender esse ato de misericórdia. Pergunte a eles o que eles pensam sobre atos de misericórdia. Se ele depois explique para eles o que são atos de misericórdia e pergunte se eles praticam isso no dia a dia deles. Se eles têm levado uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para aqueles que estão em volta dele. Faça um momento de dinâmica, de conversa, de trocas de experiência com eles, levando eles a participar da aula também, a dar a sua opinião, a refletir sobre tudo isso que a revista está trazendo, porque a aula ela é um momento de mudança, de aprendizado, de autorreflexão, e é um momento aonde você está aproximando esses adolescentes, está aproximando eles mais de Deus, está aproximando eles da palavra do Senhor. Então, que você possa abrir um momento para reflexão com eles, trazendo para eles a explicação do que são atos de justiça e de misericórdia e levando eles a refletir se eles têm praticado esses atos. E se eles não têm praticado esses atos, que você possa ensiná-los como praticar esses atos no seu dia a dia. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa. No momento que você estava assistindo essa aula, você pensou em alguém, lembrou em alguém. Compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe o seu joinha, deixe seus comentários aqui. Ficou alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Pode comentar aqui que eu estou respondendo todos os comentários de vocês, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau!